gente, meu nome é Yolanda Silva e este é o vídeo de lidos de junho de 2017. Este mês eu li poucas coisas e ao mesmo tempo li bastante. Tem muitos livros inacabados, livros do projeto Lendo Dostoiévski, né, lendo Machado também, que está meio estagnado. E eu comecei a ler Grande Sertão das Veredas, porque meu sonho era ler esse livro. E eu quis aproveitar as férias para lê-lo. Ele não está aqui, ele está na casa da minha sogra, porque eu moro na minha sogra e na casa da minha mãe. Enfim, é complicado explicar isso. Então, o que é que acontece? Eu não consegui ler muito, né, porque esse mês foi bem complicado, mês de junho, meu computador quebrou, eu adoeci, tive uma crise alérgica, então houve vários fatores que me impediram de ler. Sim, eu também comecei a ler Os Miseráveis, né, que é um projeto que eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou ler 2 ou 3 capítulos, vou fazer um diário de leitura do lendo Os Miseráveis de Victor Hugo, que eu li a versão condensada e eu queria ler muito o original, né, o original assim, aquela versão bem grandona do Martin Claret. Mas hoje eu vou falar dos livros que eu efetivamente li, né, e também falar sobre o projeto Lendo Ilusões Perdidas com o blog Dias Radiantes. Então eu vou primeiro falar sobre os livros que eu li, ok? O livro que eu li foi O Menino da Lista de Schindler. Eu vou deixar o link aqui em cima, porque eu gravei vídeo sobre ele. Esse livro aqui trata da temática do Holocausto. É um romance escrito em primeira pessoa, é um relato em que o jovem Leison, ele vai contar sobre a experiência dele com a invasão nazista na Polônia. É um livro emocionante, cativante, que para todas as idades dá super bem, dá super certo, é muito lindo. Eu tô amando esse projeto que eu tô fazendo aqui, lendo livros da temática do Holocausto, né, que eu tô trabalhando com meus alunos e aproveitando para trazer aqui para o canal. São leituras assim muito tristes, porque é triste saber que tantas pessoas morreram, né, foram machucadas, mas além de você saber como este jovem aqui é um sobrevivente, né, da família dele, o irmão foi morto. Mas ele foi o jovem, o menino mais novo, né? Foi o menino da lista de Schindler, como o próprio nome diz. Ele foi salvo por Oskar Schindler, né? Que é aquele alemão que salvou muitos judeus. E é uma história linda, gente. Vale a pena ler, é muito cativante mesmo. O outro livro que eu li no mês de junho foi esse aqui, As Moscas, de Jean-Paul Sartre. Também tem vídeo aqui, eu vou deixar o link pra vocês. As Moscas de Jean-Paul Sartre é uma peça teatral, né? Mas não é uma peça comum, é uma peça inspirada numa outra peça, né? Num outro drama clássico de Eurípides, eu acho, é Eurípides. Gente, eu esqueci agora, mas tá no vídeo bem explicadinho pra vocês. E o nome da peça original é Orestes. Então Sartre vai trazer uma releitura, né, da peça Orestes. E ele vai fazer tipo uma alegoria. Ele vai expressar o que estava se passando na França de 1943, né? Que a França estava na Segunda Guerra, lutando contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mas ela acabou se rendendo, né, aos alemães. E aí o que aconteceu? Aconteceu mais ou menos o que Sartre expressa aqui, né? É a invasão de moscas carnívoras que consomem os habitantes de Argos, né? Porque essa peça se passa em Argos, né? Lógico, é uma cidade imaginária criada, né? E Orestes, esse cara exilado, que ele vem, né, para a sua cidade, ele quer vingar o pai dele que foi assassinado, que é Agamemnon, e auxiliar sua irmã Electra, né? Mas para isso ele tem que matar a própria mãe, porque a mãe e o amante foi quem mataram o pai. Então tem todo esse drama, se ele mata, não mata, e aí toda uma tragédia, né, em torno da questão humana, assim, do dilema humano diante da vingança, se ele segue em frente, se ele se vinga e tudo mais. É um livro que eu gravei 40 minutos, eu falei 40 minutos sobre esse livro, porque ele é um livro que tem todo um embasamento filosófico por trás. É uma crítica também ao cristianismo, não o cristianismo em Jesus, assim, mas o cristianismo enquanto cultura, né? Então, assim, é uma coisa que mexe muito comigo, eu falei bastante, e aí vocês decidem se assistem ou não. É uma coisa que eu falei muito porque eu senti necessidade de falar sobre esse livro, mas é isso. O outro livro que eu li este mês, que foi simplesmente maravilhoso, foi Bom Dia, Verônica, da escritora Andréa Kilmore, que é um pseudônimo, né, porque é uma escritora brasileira.
e ela não quer se identificar, ela usou esse pseudônimo. Gente, eu vou dizer pra vocês, eu tô com um projeto aqui no canal que não é bem um projeto, eu sempre tento ler clássicos e ao mesmo tempo ler um livro pop, um livro cativante, um livro tranquilinho. E este livro aqui, meu Deus do céu, ele é lindo. Ele é um livro assim que é tipo suspense policial, descobrir o criminoso e tudo mais. E os criminosos, no caso, são dois aqui, né, que ela quer descobrir. O leitor sabe de um deles, o outro você vai descobrir junto com a personagem principal, que o nome dela é Verônica, e ela vai atrás desse criminoso. Gente, esse livro aqui é muito, muito massa mesmo. Pra mim, eu fiquei, assim, bem impressionada com a proposta, com a escrita. Eu até, tem vídeo aqui no canal, eu comparei ele com a escrita do Diário de uma Escrava. Só que enquanto o Diário de Escrava é muito grotesco, né, as coisas, a violência sexual, aqui ela é mais assim, sublime. Tem uma estratégia que a escritora cria para evitar, né, aquela brutalidade diante do leitor. E eu achei muito inteligente. Ela criou uma historinha e tudo mais que eu amei. Assim, é um livro que eu não vou falar muito porque não é um livro clássico, ou um livro assim que você lê para estudar, para comentar. Não, é um livro que você lê para diversão e você diz se presta ou não. Eu recomendo porque é um livro maravilhoso. Eu gostei, amei a proposta a que se propôs. A escritora conseguiu mesmo me prender e eu amei. Amei, amei, amei. Top. Agora nós iremos falar sobre... Agora nós iremos falar sobre o projeto Lendo Ilusões Perdidas. Esse projeto eu comecei com a Tainá do blog Dias Radiantes. Mas, infelizmente, assim, tinha todo um cronograminha, bem arquitetado por Tainá, pra gente ler. Mas como eu falei pra vocês, o meu computador quebrou, tive que providenciar, tentar consertar, não consertou, comprou. E aí também tive uma crise alérgica, às vezes eu conseguia ler, às vezes eu não conseguia ler, porque ficava com dificuldade pra respirar e tudo mais. Então, assim, teve N fatores que atrapalharam, mas mesmo assim, eu consegui ler a primeira parte. Então, de modo que eu e Tainá, vocês podem acompanhar ela no Instagram, Dias Radiantes. O meu é Yolanda Maria da Silva, né? E a gente resolveu fazer uma leitura mais à vontade. Nem por isso vamos deixar de ler. O que eu tenho a dizer a respeito do Ilusões Perdidas é o seguinte. É um livro que se Tainá não tivesse colocado na proposta do canal dela, que é livros para ler antes dos 30, né? Que ela vai completar 30 anos. Esse vídeo eu estou gravando no dia 2 de julho, que é o dia do meu aniversário, e que eu completo 33 anos de idade. Então eu já passei dos 30. Mas enfim, essa proposta dela... é bem interessante. Ela queria ler livros que tratam da questão dessa idade, da maturidade e tudo mais. E todo mundo sabe que Balzac escreveu a mulher de 30 anos, ele tem toda essa temática. E ela escolheu Ilusões Perdidas. Eu digo pra vocês que era uma leitura que eu não fiz e que eu iria fazer bem pra frente. Mas com a proposta de Tainá, eu digo, não, eu vou ler. Tenho curiosidade, quero ler e tudo mais. Gente, eu vou dizer pra vocês um negócio. Este livro aqui, ele tem duas facetas. Ele é um livro cansativo. Ele não é um livro que você começa, por exemplo, eu vou contar pra vocês aqui. A estrutura dele, né, é um romance narrado em terceira pessoa, em que ele vai se deter na vida até agora de várias personagens. Não é um romance que a gente começa a ler, tipo assim, tem um personagem principal e você vai acompanhar a trajetória dele. Não, até aqui, né, esse narrador ele já transitou por 3 personagens principais, assim. Por exemplo, a primeira história logo quando você começa a ler o livro, ele vai tratar de um homem chamado... vou procurar aqui o nome dele porque eu esqueci de fazer um roteiro. E aí o que acontece? Quando não se escreve roteiro, você fica perdidinho da Silva, né? Ele começa falando sobre o pai de David, né? Que eu tô tentando lembrar o nome dele aqui. David Sechal, alguma coisa assim. Ai, meu Deus do céu. A história começa falando de Jerônimo, vamos dizer assim, Jerônimo Sechá. E esse Jerônimo ele é dono de uma tipografia, né? E aí, logo no início da escrita, assim, é bem cansativo, porque ele vai falar sobre de onde surgiu, né, a imprensa e a modernidade do livro e tudo mais. E aí esse Jerônimo, ele vai falar que o filho dele, ele enviou para Paris para estudar, porque eles moram numa cidade provinciana, né, ali próximo da França. E ele manda o filho David, né, Sachal, ou Sechal, não sei a pronúncia correta, ir a Paris. E aí ele vai estudar e tudo mais, e quando volta ele quer modernizar aquela tipografia. Mas ele não tem o apoio do pai.
Na primeira parte do romance, você começa a transitar por esse personagem. Nada assim interessante, assim, vamos dizer assim. Eu li até a página 260, né? Mas eu vou falar pra vocês só da primeira parte do livro, que é aqui, né? Eu falo da primeira parte do livro, que é até a página 177, né? Aí depois eu falo da metade do livro, que esse livro aqui ele tem algumas idiosincrasias bem complicadas. Ele não tem divisão, ele só tem a primeira parte e a segunda parte é enorme, dividida em 2 livros, né? Que tá por aqui, depois eu mostro pra vocês. E o que é que acontece? Nessa primeira parte, você vai conhecer o Jerônimo, né? Que é pai de Sechá, e eles são donos de uma tipografia. Sechá, ele tem um amigo de infância chamado Lucien, e esse Lucien tem uma irmã chamada Yves, ou Eve, não sei, eu acho que é Yves, como está escrito. E o que é que acontece? Lucien é um rapaz, eu acho muito massa a descrição desses 2 personagens, né? Porque passa falando do Jerônimo, que é um velho, não sei o que, ambicioso, rico, que acha que a tipografia tem que ser aquela coisa bem artesanal, não pode vir modernidade. E ele até manda o filho David para a França, mas fica com medo dele vir com a cabeça toda mudada de estudar muito, que ele diz que os livros atrapalham o crescimento das pessoas, né, idealiza demais. E aí o que é que acontece? Quando o David volta, ele, né, tá com a tipografia do pai ali, mas ele tem aquela vontade de modernizar e tudo mais. E aí ele trava novamente uma amizade com um amigo de infância, que é o Lucien, e a sua irmã, que ele se apaixona por Yves, que é a irmã do Lucien. Aí na primeira parte do livro, a história é bem interessante, porque dentro dessa história aqui, né, você começa indo pro pai o Jerônimo, né, que é o pai de David, aí depois vai para David e depois entra na vida de Lucien. Lucien é descrito como um rapaz muito belo, meio afeminado, e aí e ele é louco por poesia, ele quer ser um poeta, ele quer a glória da poesia. E aí, de repente, você vai, né, como eu disse a vocês, não é um livro que se detém em um personagem principal, você passa por vários, né? E aí a descrição do que cada um faz é bem longa, bem... E aí esse livro realmente é um pouco difícil de ler, porque tem muitas descrições, muitas personagens históricos da época, escritores, tipo... tipógrafo, sei lá, tanta coisa assim que às vezes você fica meio confuso. Mas a história em si cativa. Quando chega eu estou na parte em que vai focar em Lucien. Lucien, ele se apaixona por uma mulher que ela é rica, né? Ela é rica, mas ela é casada. E ele começa a cair nas graças dessa mulher, que como é o nome dela, meu Deus do céu, eu tô procurando aqui o nome da mulher. Ó, gente, por isso que eu detesto falar sem roteiro, porque quando você fala sem roteiro, você acaba se perdendo. Mas eu queria muito que esse vídeo fosse bem assim, à vontade, sabe? Que não fosse muito arquitetado. Não, vou falar... Não, gostaria que fosse bem à vontade, porque... como é que eu vou dizer? Às vezes quando você faz um roteirinho, fica organizado, fica. Mas às vezes a forma como você quer passar a história não é muito legal. Aí, no final aqui no final da primeira parte do livro, o que é que acontece? David pede Yves em casamento. E Yves aceita. E ele promete que vai criar um puxadinho em cima da tipografia para dar uma vida excelente para Lucien, né? E aí Lucien, ele se apaixona por essa mulher que é a Madame Robin, eu não lembro agora o nome dela. Bolange, eu não lembro o nome da danada, mas no próximo eu vou falar pra vocês. E ele vai na casa dessa mulher, ele consegue... Ele agrada muito ela por ele ser belo e tudo mais. Mas a sociedade ali da cidadezinha em que eles vivem, tipo assim, diz que ele é um jovem, ambicioso, cheio de sonhos, mas é medíocre enquanto poeta. Mas ela protege ele. Enfim, há um momento em que ela fica conversando com ele no quarto e tem um cara lá, né, que ele quer atrapalhar a vida de Lucien com essa madame aí, né, ricona da cidade que ele vive. E aí o que acontece? Tem toda uma trama, né, que ele arma, que eu não vou contar pra vocês, e eles decidem fugir para a França. E aí, na primeira parte do livro, a gente vê justamente essa mudança de Lucien com a sua amada, né, que é Bargeton, o nome dela, a senhora de Bargeton. A senhora de Bargeton é uma mulher rica, casada, tem tudo, mas ela se apaixona assim por Lucien, né, ela gosta de ser louvada na poesia de Lucien. Só que, minha gente, eles vão para a França. E é muito interessante essa mudança desse casal não, né, desses amantes, indo para a França, porque na província em que eles vivem, eles são
as estrelas, eles são os poderosos, é assim. Madame de Bargeton, ela é a mais rica da cidade, bela, e ela é tipo assim, assediada, né, por um jovem belo. O marido dela é um senhor velho, né? Mas ela vai para a França dizendo que vai tentar trazer um título para o esposo, mas na verdade ela vai fugindo com o Lucien. No fim das contas, quando chegam na França, minha gente, muda tudo na vida desses dois. Não é à toa que o nome do livro é Ilusões Perdidas. Agora, as ilusões perdidas serão de quem? É da Madame de Bargeton ou será de Lucien? E aí, minha gente, nessa primeira parte aqui, eu já tô na segunda parte do livro, bem avançadinha, né? Já tô muitas páginas mais mesmo, quase 200 páginas à frente da segunda parte do livro, 100 páginas, vamos fechar aqui. E aí, quando eu ler até a página 300, 400 por aí eu vou fazer a segunda parte do vídeo pra vocês aqui durante a semana, não sei, eu vou fazer esse diário de leitura de Lenda dos Ilusões Perdidas pra vocês. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, na segunda parte, né, em que Lucien chega na França, é simplesmente angustiante, é simplesmente triste. E aí eu vou fazer um roteiro para falar com vocês, porque tem vários pontos que eu quero falar sobre a sociedade provinciana em que Lucien vivia, em que ele tinha e a idealização que seria um poeta, admirado, e de repente quando ele chega na França, que ele é mais um, sabe, mais um sonhador, mais um poeta e mais um fracassado, assim, entre aspas. E aí você vai ver a decepção de Lucien diante daquela sociedade hipócrita. E eu quero contar alguns fatos assim da sociedade da época e trazer para a realidade de hoje, que eu achei muito interessante. Então, gente, este mês eu li pouquíssimo dos livros, assim, efetivamente terminados, foram poucos, né, que foram 3 volumes. Leituras em andamento são bastantes, mas eu não trouxe, não vou gravar esse mês. E eu queria falar sobre, né, o projeto Lenda dos Ilusões Perdidas com o blog de Radiantes. Eu acredito que Tainá vai gravar um vídeo também sobre as impressões de leitura dela. O que eu posso terminar dizendo sobre esses livros? Leiam todos, que eles são maravilhosos. Mas esse aqui, Ilusões Perdidas, leiam se vocês tiverem a fim de uma leitura sobre o espírito de época, né, da sociedade francesa, que eu acho que é totalmente diferente de hoje. E também, se vocês quiserem, assim, sofrer um pouco com a questão de você ter muita ilusão, né? Por exemplo, hoje eu completo 33 anos de idade. Eu tinha muitos sonhos. Alguns se realizaram, outros não. E a maturidade é algo que é um fardo e ao mesmo tempo é uma bênção. Nos libera de algumas responsabilidades que nós nos impomos, ideologicamente falando, e ao mesmo tempo nos faz refletir sobre o que realmente vale a pena continuar investindo ou não. Eu sempre costumo dizer que a idade de Cristo, né, que eu completo 33 anos, foi a época em que Jesus Cristo começou a pregar e em pouco tempo ele acabou morrendo, né, sendo morto na cruz. Então, assim, é um momento em que você reflete muito sobre a sua existência, sobre o que você quer fazer, deixar de fazer, o que você quer continuar investindo. É um tipo, assim, de realmente de reflexão, né? Enfim, gente, fica por aqui o vídeo de lidos, né, do mês de junho, né? E tchau pra vocês, até a próxima.